façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... E eu acompanhei muito o trabalho agora dessa coleta de assinaturas no caso da CPI do abuso de autoridade. E a gente está vendo uma situação muito interessante, porque nesse momento no Senado a gente está aí com a questão da sabatina do Flávio Dino chegando, a indicação do Flávio Dino, a Malu Gaspar, que é uma espécie de porta-voz, assessora de imprensa do Supremo Tribunal Federal, inclusive dizendo, festejando, que Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes estariam ligando para fazer lobby pela aprovação do Flávio Dino. E eu ouvi muito aqui, inclusive recebi o senador Jorge Seif, ouvi muito sobre a pressão sendo feita em cima de deputados para a retirada de assinatura da CPI, na retirada do apoio dos senadores no PL, no PL não, na PEC. Mas agora, na semana passada, no Senado, também lobby do PEC 8, a PEC 8, a PEC que limita as decisões monocráticas. Exato, também. Então, parece ter virado rotina. Eu vi uma entrevista sua, eu não me lembro se foi na Gazeta do Povo ou alguma coisa assim, você dizendo que também havia pressão em cima dos deputados do Supremo Tribunal Federal para retirar a assinatura. Como é que foi isso, deputado? Como é que foi esse processo de coleta de assinatura? Na verdade, desde o ano passado nós começamos a fazer esse processo de coleta de assinaturas, e quem começou foi o deputado Marcel Van Hatten, um grande amigo, uma pessoa muito aguerrida, corajosa, por estar à frente também de todo esse processo que nós estamos fazendo de enfrentar uma ditadura, buscando reequilibrar os poderes que estão totalmente desorganizados e com um poder se sobrepondo aos outros. Aliás, pela literalidade da Constituição, o Supremo Tribunal Federal nem é um poder. Porque se todo o poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos, o STF não é um poder. Ele deveria ser simplesmente uma corte constitucional. Mas, enfim, voltando ao assunto. Marcel Van Hatten, ele se debruçou sobre essa PEC no ano passado. Só que, como era fim da nossa legislatura, ela não tem mais validade para essa legislatura. Então, nesse ano, ao iniciar esse ano, ele começou a fazer uma nova coleta de assinaturas em janeiro. Veja bem como foi difícil, né? Nós precisamos, na Câmara, de 171 assinaturas para uma CPI. A CPI de uma casa apenas, que é da Câmara, não é uma CPMI. E nós não conseguíamos destravar, estava empacado em torno de 145, alguma coisa assim. E aí, esporadicamente, uma pessoa ou outra assinava essa CPI conforme o ano ia passando, mas estava travado. Ninguém mais imaginava que iríamos conseguir ir à frente com isso. E sempre teve uma sinalização do presidente Arthur Lira de que ele não tem intenção de colocar essa CPI para frente. E óbvio, por razões muito óbvias que eu não preciso aqui expor, que são as mesmas razões que muitos deputados têm medo de assinar a CPI. São 513 deputados, 1/3 somente assinou esse documento agora. Depois de meses, nós conseguimos as assinaturas. Isso por quê? Porque há muita pressão por parte dos ministros do Supremo. A mesma pressão que eles estão fazendo agora nos senadores, para que eles possam fazer a sabatina do Dino, aprovar a sabatina do Dino. Isso também já é uma resposta à PEC 8 que foi aprovada lá. E eles também estavam fazendo essa pressão nos senadores. Só que a pressão nos senadores, ela é um pouco mais moderada, porque eles sabem que o antídoto para o STF está lá. A Câmara dos Deputados é o lado, digamos, mais fraco dentre os poderes, porque nós temos antídoto contra o presidente da República, não temos antídoto contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então há uma grande chantagem, há uma grande pressão
para que deputados jamais façam qualquer tipo de movimento que possa parecer algum tipo de afronta aos ministros do Supremo. E para que você entenda como que é essa afronta, não é nada que seja inconstitucional, não há nenhum tipo de ataque antidemocrático, como muitos gostam de pintar a respeito daqueles que se insurgem contra a tirania do Supremo. Por exemplo, a questão da PEC 8, que limita as decisões monocráticas, uma PEC importantíssima que foi aprovada no Senado Federal e foi algo que foi apalavrado pelo senador Rodrigo Pacheco numa reunião que nós fizemos. Ele disse que colocaria tanto essa PEC quanto outros projetos importantes para fazer com que houvesse uma recalibragem do nosso sistema de freios e contrapesos que se tornou obsoleto. A PEC 8, ela simplesmente limita essas decisões que revogam as decisões tomadas tanto pelo Legislativo e pelo Executivo. Não é mais concebível na nossa democracia que um ministro apenas, que não teve voto popular, ele possa, a partir de uma decisão tomada pelos 513 deputados e 81 senadores, dizer, não, essa decisão ela é inconstitucional, e ele simplesmente torna essa decisão nula, inválida. Não dá para aceitar isso. Tem que ter uma decisão do colegiado. E é isso que propõe essa PEC. E aí vocês viram Gilmar Mendes vociferando, dizendo que ali não era uma casa de medrosos e que eles não aceitariam aquele tipo de afronta contra os ministros do Supremo. Aí nós vimos o Barroso, que disse que ele derrotou o bolsonarismo, dizendo que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da democracia, que ele vem protegendo a democracia e que não se muda aquilo que está funcionando e que não aceitava aquele tipo de decisão. E agora, os ministros do Supremo, eles estão também fazendo esse tipo de pressão para que a PEC 8 não seja aprovada na Câmara dos Deputados. E foi assim, tem sido assim, com a CPI do abuso de autoridade, que é uma CPI que nós queremos simplesmente apurar todo tipo de invasão de competência, de prisões ilegais que vêm sendo cometidas não só contra um deputado, que foi Daniel Silveira, que foi preso ilegalmente. Ele pode ter falado as maiores besteiras da vida, caso alguém discorde do que ele falou. Mas ele era amparado pelo artigo 53 da Constituição, que fala que nós temos a imunidade material. Nós somos amparados pelas nossas opiniões, palavras e votos. Isso quer dizer que nós não cometemos crime ao falar, tanto na tribuna quanto nas redes sociais, que é uma extensão do mandato do deputado. Inclusive o próprio Supremo já entendeu dessa forma. Quem pode nos julgar por uma quebra de decoro é o Conselho de Ética. E o parágrafo 2º também dizia que os deputados, que deputados e senadores não podem ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Daniel Silveira não cometeu nenhum crime. Mas vai além. Existem diversas pessoas, milhares de pessoas que estão sendo presas e julgadas pelo STF, pessoas que não têm foro de prerrogativa de função. Nós vivemos um estado de exceção. E a grande mídia aplaude tudo isso. Se não tivermos uma CPI para apurar tudo isso, ainda que muitas pessoas falam, isso não vai dar nada, vai dar em pizza, a gente precisa jogar o holofote, gente. As pessoas precisam compreender tudo o que está acontecendo no nosso país, que é algo assim dantesco. São decisões teratológicas absurdas, violações de direitos humanos, violações de direitos e garantias individuais à torta direito. E ninguém fala nada. Nós precisamos ouvir as pessoas, fazer apurações, apurar tudo o que está acontecendo, para que, inclusive, nós possamos ter um documento e levar para as autoridades internacionais, Tribunal Penal de Haia. Não dá mais para ficar dessa forma, porque se for para aceitar da forma que está acontecendo no nosso país, é melhor a gente pegar o avião, vamos embora para outro país e vamos esperar essa ditadura passar, porque nós estamos vivendo uma ditadura de toga. Uma vez obtidas essas assinaturas e protocoladas, vocês já protocolaram, qual é o cronograma para a instalação? Tem a possibilidade, se o Arthur Lira não queria instalar, em tese, agora tem que instalar, né? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu isso lá na época contra o Bolsonaro na CPI da Covid. Ele pode não instalar? Como é que é o cronograma a partir de agora, deputado? Então, ele pode não instalar.
é uma decisão discricionária do presidente instalar uma CPI ou não. Mas veja bem, nós já temos... foram abertas 4 CPIs já nessa legislatura, então só pode abrir mais uma. E a CPI que está na fila é a nossa. Qualquer outra CPI que atinja esse quórum de assinaturas não poderá ser instalada, porque a nossa está como primeira da fila. E eu até falei a respeito disso na coletiva de imprensa quando nós celebramos as 171 assinaturas, e foi um motivo de muita celebração, sim, porque diante de tanta pressão, tanta perseguição, é algo que, quando nós conseguimos as assinaturas, demonstra que muitos deputados estão resistindo e mostrando que não dá mais para ficar em silêncio diante de tantos abusos. Conseguimos as 171 assinaturas por conta da morte do Clesão, que também foi um grande abuso de autoridade, uma sentença de morte feita pelo ministro de Alexandre de Moraes, já que ele tinha todos os requisitos para estar em liberdade provisória e com a PGR deferindo aquele pedido. Mas a partir do momento que nós temos as assinaturas, que foi muito difícil alcançar, eu disse que esse foi a questão mais fácil. Foi a etapa mais fácil desse processo de CPI. Agora o processo mais difícil é a instalação. Porque, obviamente, que já está tendo muito recado lá de cima. Os recados para que não seja instalada uma CPI, porque isso seria uma afronta contra os iluministas, os supremos intocáveis, inabaláveis, e que não podem jamais ser questionados do seu poder moderador. E que poderia, inclusive, levar à luz toda a podridão, todos os abusos de autoridade que ele vem cometendo. E é por isso que agora tem que ter uma pressão popular muito grande. Tem uma manifestação que eu acho que está sendo organizada para o dia 10 de dezembro. Eu acho que esse é um pleito muito importante a ser feito, de que haja a instalação da CPI de abuso de autoridade. Os abusos de autoridade não vão cessar. Então, assim, já temos as assinaturas. Assim como houve uma janela de oportunidade para que nós conseguíssemos colocar vários projetos importantes a partir do Senado, que era algo que nós sabíamos que seria muito mais producente, vir do Senado projetos, porque vindo de lá, a casa que tem inclusive o antídoto para o próprio Supremo, a Câmara ela não vai ter como dizer não para esse tipo de propostas que vão reequilibrar os poderes. Então, nesse momento em que nós vimos essa janela de oportunidade abrindo para esses projetos, nós temos certeza que muitas outras janelas serão abertas para que a CPI seja instalada. Por isso que é importante a pressão popular. Nós já temos as assinaturas, a nossa CPI é a primeira da lista, e assim que tiver algo que faça com que a população cobre, sobretudo do presidente Arthur Lira, para que ele instale essa CPI, será um grande avanço para que nós possamos dar um basta nessa ditadura de toga que vem avançando no país, e não está avançando somente sobre os 3 poderes, mas sobre todo cidadão comum que ousa se insurgir contra a tirania dos semideuses do STF. É muito verdade isso, importante a participação das pessoas. Eu venho pedindo há muito tempo que as pessoas voltem às ruas, e elas voltaram já em algum número na semana retrasada, e é importante que voltem um número ainda maior agora nessa manifestação do dia 10, e parece que a pauta tem sido essa mesmo, deputado, a pauta tem sido focada no Supremo Tribunal Federal, focada no Alexandre de Moraes, e não tem lugar melhor para, como você disse, mesmo que o governo consiga ter a maioria na CPI, etc., isso coloca o assunto no destaque, no holofote. Todos os jornais vão ter que falar disso. E esse é um assunto muito importante para primeiro ser colocado no imaginário de todo o Brasil. Meus parabéns pelo trabalho, pela conquista. Eu espero que volte aqui para falar quando a CPI tiver sido instalada, viu, deputado? Com certeza, Paulo. Para mim é um prazer poder falar contigo. O seu público é um público muito seleto, são pessoas que acompanham realmente a política e querem saber, de fato, o que está acontecendo nos bastidores da política. E eu falo muitas vezes para as pessoas que tem muita gente, às vezes, desacreditada. Gente, poxa, não vai dar em nada, essa CPI vai ser capturada como foi a CPMI. E não é bem assim, não é bem assim.
E outra coisa que eu gostaria de falar é que as pessoas, às vezes, estão desacreditadas da oposição no Congresso Nacional porque não acompanham o nosso trabalho. Na verdade, nós estamos trabalhando demais, mas é porque lutar contra um governo corrupto que usa esse modus operandi de fazer uma coalizão extremamente fisiológica, comprando os deputados através de emendas parlamentares e cargos de primeiro e segundo escalão, em conluio com o STF, que quer dizimar qualquer oposição sob o pretexto de estar defendendo a democracia, isso é muito difícil. Mas nós estamos trabalhando muito para que a gente consiga resgatar o Brasil. É difícil demais, mas podem ter certeza que nós não estamos desanimando. A CPI do abuso de autoridade vai ser diferente da CPMI do 8 de janeiro, porque lá no Senado eles têm uma maioria muito maior. Já a CPI na Câmara, nós conseguiríamos ter um pouquinho mais de equilíbrio por conta do tamanho de cada partido, a proporcionalidade de cada partido. E também é importante por conta dessa questão que você, Paulo, disse, de trazermos os holofotes, mostrar de fato o que tem acontecido, convocar pessoas, convidar pessoas. O próprio Marco Aurélio Mello é uma pessoa que ele diverge frontalmente das práticas que são cometidas pelos ministros do Supremo. Eu já conversei com ele, ele é uma pessoa que está disposta a contribuir com isso. E nós podemos avançar muito com isso. Espero estar aqui novamente para que possamos falar a respeito da instalação dessa CPI, que vai ser um grande avanço para a nossa democracia. Não, eu sou uma grande testemunha do trabalho que a oposição vem fazendo, até acima da minha expectativa, viu? Vocês são poucos, mas são aguerridos. Eu diria que em termos de qualidade, esse é o melhor congresso que a gente tem aí em muito tempo. Então, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Não desista, eu também vou continuar sem desistir daqui. E até o próximo. Valeu, Paulo. Forte abraço. Um abraço a todos que nos assistiram. Um abraço. Obrigado, deputado. Esse é um assunto, as pessoas que ficam pensando que a gente... não vai dar em nada. O que não vai dar em nada é falar não vai dar em nada. Eu nunca vi ninguém ajudar falando isso. Então, os caras conseguem uma assinatura, 171 assinaturas contra a pressão do STF para fazer investigação de abuso de autoridade e as pessoas vão falar, não vai dar em nada. Ô, meu filho, vai tomar uma testosterona, vai, cipionato, pelo amor de Deus. É muita broxidão, vá tomar um Viagra. No meio da quantidade de abuso de autoridade que a gente está sofrendo, e eu quero voltar aqui ao abuso de autoridade, mas antes eu quero dividir uma coisa especial com vocês que faz parte do mesmo tema. Porque vocês são parte. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.